Olá, eu sou Rodrigo Cota e nesse vídeo vamos falar sobre gasto tributário. Gasto tributário? O que é isso? Será que você nunca ouviu falar sobre gasto tributário? Não, na verdade você já ouviu falar sobre o gasto tributário, mas com outro nome. Incentivo fiscal, desoneração, tudo isso é chamado de gasto tributário porque essas desonerações, esses incentivos fiscais, implicam perda de receita para o Estado brasileiro. Ou seja, o resultado fiscal do governo é afetado negativamente, como se isso fosse um gasto. Só que, ao invés de termos um desembolso do Tesouro Nacional, nós temos uma não entrada, uma renúncia de receita para o governo. Para melhor analisar o tamanho do gasto tributário e a que ele corresponde, vamos analisar os números do demonstrativo de gastos tributários, o DGT, para 2021, presente no projeto de lei do orçamento da União para o ano de 2021. É importante lembrar que a análise do gasto tributário é feita com base em estimativas da Receita Federal. Ou seja, ninguém fica contabilizando cada real que é desonerado, que deixa de ser arrecadado. Se fazem estimativas. Essas estimativas poderiam não se tornar receita, ou seja, essa renúncia poderia não se tornar receita se o incentivo deixasse de existir. Por exemplo, 74 bilhões de reais ou 24% do gasto tributário previsto para 2021 corresponde ao Simples. Se a gente acabasse com o Simples, tudo isso viraria arrecadação? Provavelmente não, né? Porque muita empresa deixaria de existir. É importante ter em mente antes de ver esses números. Vamos ver os dados. No projeto de lei do Orçamento da União para 2021, estão previstos gastos tributários da ordem de 307,9 bilhões de reais. Como esses gastos se distribuem? Pelo menos a previsão desses gastos se distribui. O Simples Nacional vai consumir 24% desse gasto tributário. Ou seja, para que fique bem claro, as desonerações com o Simples Nacional corresponderão a uma renúncia de receita teórica de 74,3 bilhões de reais, ou 24% do total dos gastos tributários previstos para 2021. Depois do Simples Nacional, vem os rendimentos isentos e não tributáveis, que ficam com 11%, ou 33,5 bilhões de reais. O que é isso? Basicamente, a isenção do imposto de renda sobre as aposentadorias de pessoas que tiveram doenças graves ou se aposentaram por acidente de trabalho e ainda pessoas que estão aposentadas com mais de 65 anos de idade. Depois vem a parcela da agricultura e da agroindústria, com 11%, ou 32 bilhões de reais. O que é isso daqui? Basicamente, é a desoneração da cesta básica e a desoneração dos defensivos agrícolas. Em seguida, temos as entidades sem fins lucrativos, com 10%, ou 29 bilhões de reais do gasto. Isso corresponde à isenção da contribuição patronal e alguns outros tributos, de entidades sem fins lucrativos da área da educação, da saúde e da assistência social. Depois aparece a Zona Franca de Manaus e outras áreas de livre comércio, com 8% desse gasto tributário, ou 24 bilhões de reais. Ou seja, todas as isenções de impostos das atividades industriais e comerciais desenvolvidas no âmbito da Zona Franca de Manaus. Depois nós temos as deduções, as deduções sobre o rendimento tributável do imposto de renda de pessoa física, com 7% do gasto tributário, ou 22 bilhões de reais. O que é isso daqui? São aquelas deduções de gastos com saúde e educação que as pessoas que têm imposto de renda a pagar podem deduzir, né? Depois aparecem as desonerações de medicamentos, produtos farmacêuticos e equipamentos médicos, com 5% do gasto tributário, ou 14 bilhões. Eu vou deixar de citar aqui os demais gastos em valores para o vídeo não ficar muito longo, né? Então vai aparecer em seguida
Benefício do trabalhador com 5%, desenvolvimento regional, basicamente é Sudão e Sudene, com 4%, a desoneração do imposto de renda sobre poupança e sobre outros títulos de crédito, como LCI e LCA, 2%, a atividade de informática e automação, 2%, o setor automotivo, a produção de automóveis, a desoneração dele corresponde a 2%, a desoneração de embarcações e aeronaves, 1%, depois pesquisa científica e inovação tecnológica, 1%, o MEI 1%, ProUni 1%, e aí a gente tem mais 41 tipos de gastos tributários ou desonerações de impostos que consomem os outros 6%. É isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha aprendido mais um pouco. Dá o seu like e a gente se vê numa outra oportunidade. Tchau.